Adoro te devote, latem salutas, que subis figuris, vere latitas, tibi secor merum, totum subjici, quia te contemplas, totum defici. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam bem-vindos. Boa noite, né? Já estamos aí nesse horário de 6 horas, primeira vez. A gente está fazendo esse teste nesse horário. Bom, na aula passada, nós tratamos aqui sobre uma introdução à história da igreja, no que se refere a o que é realmente igreja. Não adianta a gente falar de história da igreja sem saber o que ela é, sem saber o que ela significa. Então, nós trazemos aqui, tanto biblicamente como na Sagrada Tradição, o que é a igreja. Então, eu trouxe aqui várias citações bíblicas explicando o que é realmente a Igreja Católica. Então, para ser a Igreja de Cristo, nós vemos que ela tem que ser essencialmente una, santa, católica, apostólica. E ainda provamos biblicamente que a sua sede está em Roma, ok? Coisas que protestantes até hoje eles não entendem e acusam que a igreja está em Roma. Se ela está em Roma, então ela é a Babilônia, né? Então é uma confusão tremenda. Então a gente aqui provou biblicamente a sé da igreja está em Roma. Por que Roma? E ainda provamos que de Roma saiu vários preceitos, várias orientações para os cristãos, como, por exemplo, a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma carta magnífica, é uma carta litúrgica, uma carta que tem várias leis a ser seguida pelos cristãos. A carta onde fala do sacerdócio de Jesus Cristo, né? Então, uma carta belíssima, uma carta bem católica e que foi escrita em Roma. Então, provamos lá no capítulo, no versículo da Carta aos Hebreus, que a carta estava sendo escrita de Roma para o povo hebreu, ou seja, as instruções estavam partindo de Roma. E ainda São Paulo tinha dito, né? Por todo o mundo gentílico, por todo o mundo é preconizada a vossa fé. Paulo estava dizendo para a comunidade de Roma, por todo o mundo a vossa fé é difundida, é preconizada. Então há vários elogios para a comunidade de Roma, né? Então a gente provou biblicamente que, de fato, a sé da igreja começou em Jerusalém, foi para Antioquia e chegou em Roma. Então a gente percebe isso no Atos dos Apóstolos, quando nós percebemos que há um caminho de Jerusalém, que começa em Jerusalém e termina em Roma. Ou seja, todos os caminhos vão dar em Roma. Então, Atos dos Apóstolos é basicamente, se a gente for traçar uma linha do tempo, nós vamos perceber que começa em Jerusalém, a igreja começa em Jerusalém e termina em Roma, quando São Paulo e São Pedro chegam em Roma, né? E ali são martirizados e ali começa a história da igreja romana. E na tradição vemos aí também Santo Irineu de Lyon, onde ele traça a sucessão apostólica, onde ele vai pegar todos os papas, o papa atual, o então papa da época dele, e ele vai fazer uma linha temporal, né, até chegar a Pedro. Então, para falar da sucessão apostólica, né, e da igreja que preside todas as outras na caridade, que é a igreja de Roma. Então, provamos isso também. Então, vocês vão ver isso no vídeo, né? Sobre essa questão. Então vamos aqui tratar, e tratamos, aliás, também, só para fazer um resumo,
do Império Grego, com Alexandre o Magno, que expandiu o helenismo, a sua cultura helênica, a sua cultura grega, tanto a língua como a sua religião, para todo mundo conhecido da época, e isso facilitou a expansão do cristianismo. Depois desse império veio o Império Romano, que foi muito maior e muito mais forte ainda que o Império Alexandrino, em que também facilitou a expansão do cristianismo, né? Que viria, obviamente, alguns séculos depois. Então, deu para entender mais ou menos aqui o resumo, né? Então, vamos entrar propriamente aqui na segunda aula. Bom, vemos que o Império Romano ele facilitou a expansão do cristianismo, mas com alguns anos passados, o Império Romano foi um grande perseguidor do cristianismo. Né? O primeiro perseguidor do cristianismo foram os judeus. Né? Nós temos a perseguição do povo judeu contra os apóstolos em Jerusalém, expulsaram os cristãos da Judéia e eles tiveram que ir para diversos lugares e regiões. E isso foi providencial, isso foi providência de Deus, porque quando a semente está em um lugar só, em uma mão só, e não se espalha, ela não tem como germinar, ela não tem como crescer. Mas quando o semeador ele começa a espalhar as sementes, ela começa a germinar e começa a realmente produzir seus frutos. Então foi isso que aconteceu. Os cristãos estavam ali, né? Vamos pegar aqui na linha temporal. Jesus ele tem a sua paixão, morte e ressurreição, ascende ao céu e pede para que os seus discípulos estejam ali em Jerusalém e não saiam, mas permaneçam ali, né? Porque a promessa iria se cumprir, né? O Senhor enviaria seu Espírito e eles seriam testemunhas por todos os confins da terra. Então, Jesus diz, olha, permaneçam porque o Paráclito vai vir. Então, Jesus ele ascende ao céu. Obviamente, os discípulos ficam apavorados, né? Porque não tem mais o mestre ali. Jesus já havia aparecido várias vezes depois da ressurreição, mas o fato é que Jesus vai embora, vai para a direita do Pai, volta para o Pai, e os apóstolos se sentem ali aterrorizados com medo da perseguição, tanto dos judeus como dos romanos, né? Porque se aconteceu isso com o mestre, iria acontecer isso com eles também. Então São Lucas narra que eles estavam em locais fechados, presos, com medo dos judeus, com medo dos romanos, né? Mas permanecem fiéis à palavra, porque o Senhor disse que eles teriam que permanecer em Jerusalém, e assim eles fizeram. Tinha uma pessoa entre eles que, com um olhar materno, um olhar carinhoso, um acolhimento de mãe, acalmava a igreja nascente, a igreja ali que estava nos seus primeiros dias, né? Que a Nossa Senhora ali estava presente, né? Então, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, onde eles costumavam se reunir, onde foi celebrada a ceia, a última ceia, inclusive. Estavam no local, na parte de cima de uma casa, e eles estavam unânimes em oração, tá? Estavam unidos em oração, crendo que essa promessa que nosso Senhor tinha dito haveria de se cumprir. E de repente, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, então Pentecostes aqui não é algo que veio com o cristianismo, mas Pentecostes aqui é uma festa judaica, que era os 50 dias após a libertação do povo de Deus do Egito, né? Então eles celebravam aquilo ali grandemente. Então vinham judeus de todos os lugares espalhados pelo mundo, vinham a Jerusalém celebrar essa festa tão importante, a festa de Pentecostes, né? Tem outra festa da colheita também. Mas estavam ali. Então no dia de Pentecostes,
acontece algo com os apóstolos e com Nossa Senhora ali presente. E também tinha algumas mulheres. Estavam todos sentados, reunidos em oração, quando de repente, de portas fechadas, sopra um vento impetuoso. Onde é que vamos encontrar nas Sagradas Escrituras esse vento impetuoso? No primeiro capítulo de Gênesis, né? E um vento impetuoso soprava sobre as águas, era o Espírito de Deus que estava desde o princípio. O Espírito de Deus, ele começou a encher todo o lugar onde eles estavam, começou a soprar onde eles estavam, e olha, de portas fechadas, né? Então, um grande mistério aqui, como também Jesus entrou com seu corpo glorioso num local, nesse mesmo local de portas fechadas. Da mesma forma, esse vento sopra e eles ficam cheios do Espírito Santo. E aí começa a falar em outras línguas, é derramado sobre ele o dom das línguas e todos os outros carismas do Espírito Santo, e eles começam a louvar a Deus, né? Então foi algo tremendo, algo que fez muito barulho, e as pessoas que estavam no pátio do templo ali, estavam ali nas redondezas, começaram a ouvir aquele barulho e começaram a se achegar e ficar na frente daquela casa para saber o que aqui estava acontecendo, né? Se a gente começar a fazer grande barulho aqui nessa sala, muitas pessoas vão vir curiosas saber o que está acontecendo, né? Da mesma forma ali, eles começaram a louvar a Deus em outras línguas. Então, os judeus prosélitos, aqueles que habitavam na Mesopotâmia, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, em Cirene, os judeus que estavam em Roma, estavam ali para festejar Pentecostes, começaram a entender o que os apóstolos estavam louvando e falando. Olha, eram homens da Galiléia, a maioria deles, homens sem muita cultura, analfabetos, né? Não sabiam ler, eram pescadores, eram homens simples, e no entanto eles começaram a falar outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E as pessoas que vieram de várias regiões do mundo começaram a compreender aquilo que eles estavam falando. O que acontece aqui é o contrário de Babel. Então veja, o que aconteceu em Babel? A confusão das línguas. O homem que queria ser Deus, o homem que queria chegar até o topo, até o céu, houve ali aquela confusão deles, começaram a não se entender, não se compreender um ao outro, ou seja, houve em Babel a confusão das línguas. Tá? Então a gente pega aqui, por exemplo, a palavra diabolos, né, que significa aquilo que divide, né, o divisor, ok? Então houve aqui uma grande confusão. Pentecostes é o contrário de Babel, é a união das línguas. Porque certamente na cabeça dos apóstolos ecoava aquela palavra de Cristo dizendo: ide por todo mundo e pregai a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura. Então, como pregar a todas as nações se eu nem sei falar direito, né? Se eu só sei falar o aramaico, como é que eu vou falar para alguém que está na Grécia, alguém que está em Roma, alguém que está em outro país? Como é que eles vão compreender, né? Então, Pentecostes é um evento, um acontecimento, propriamente é a inauguração da Igreja de Cristo, mas também é esse contraposto a Babel, né? A união das línguas. Eles começam a falar em outras línguas, né? E as pessoas começam a perceber. Eles não são judeus, galileus, todos esses que falam, como é que nós estamos entendendo nossa própria língua materna, né? Então ali aconteceu algo extraordinário. Pedro, que havia negado a Cristo 3 vezes, né? Pedro, que era inconstante. A palavra Simão significa caniço. O que é caniço? Caniço é uma planta do deserto que balança fácil, né? Até tem umas citações de profecias bíblicas que falam a respeito do caniço rachado, né? E tudo mais. Era uma planta que balançava fácil. Então, o nome ele quer dizer muito da personalidade da pessoa. Então, Simão era dessa forma.
Simão era inconstante. Uma hora ele dizia que ia, outra hora ele voltava atrás. Eu vou dar minha vida por ti, negou a Cristo. Então, ele era impossível. Impossível não, ele era impulsivo, né? Ele era inconstante. Simão, né? E quando ele recebeu a força do Espírito Santo, ele foi dotado de uma coragem, de ousadia tremenda, em que ele abriu as portas daquele cenáculo e começou a anunciar o Evangelho, começou a anunciar Jesus Cristo para todos aqueles que estavam ali. Tanto romanos, tinha ali soldados romanos, tinha ali fariseus, tinha ali saduceus, tinha ali todos aqueles que eram contra e que foram contra e que crucificaram a Cristo. E Pedro não teve medo e ele, com intrepidez, com ousadia, disse para todo mundo ouvir que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o tornou Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então, Pedro testemunhou Jesus Cristo com tamanha coragem em que as pessoas começaram a se converter. E foram para mais, dizem os estudiosos, que foi um discurso de 15 minutos, né? E que esses 15 minutos foi o suficiente para converter para mais de 3.000 pessoas. Então imagine esta pregação ousada de Pedro e as pessoas se achegando e perguntando a Pedro: o que devemos fazer? Irmãos, o que devemos fazer? E aí Pedro vai dizer: arrependam-se e que cada um creia em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E serão perdoados. Porque esse apelo é para vós e para todos aqueles que ouvem de longe o apelo do nosso Senhor, né? Então é para todos. E aí começou as conversões. Começou a se achegar as pessoas se convertendo, querendo a boa nova, querendo ser batizadas, foram batizados. E aí o cristianismo começou a crescer. Ele, no início, passou a ser chamado daqueles que seguem um caminho, né? O caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então eles passaram a ser chamados aqueles que seguem o caminho, né? Passaram a ser cada vez mais evidentes, né? Porque eles continuavam indo ao templo, oravam a Deus, né? Eles iam nas sinagogas. E há algo que chamava a atenção de todos, que era o amor entre eles. Porque Jesus havia dito: eles saberão que são meus discípulos, se vos amar, né? Uns aos outros. Saberão que são meus discípulos. Então, pelo amor, isso foi despertando, gente, uma inveja entre os judeus, né? E começou pela inveja a perseguição judaica com a igreja nascente. No entanto que Pedro, João foram presos algumas vezes, né? Foram inclusive açoitados. Quando eles receberam as chicotadas, eles saíram louvando a Deus por se acharem dignos de sofrer pelo nome de Cristo, sofrer por causa de Jesus. E eles ficavam alegres porque eram zombados, porque eram caluniados, porque eram espoteados, né? E vocês veem algo tremendo aqui, né? O amor a Cristo Jesus. Ou seja, se eu sou discípulo, eu não sou maior que o meu mestre. Se o meu mestre passou por tamanha coisa, então eu também passarei. Temos aí o relato do primeiro mártir da igreja, que é o martírio de Santo Estevão, né? Esse é um dado histórico importante para nós. Santo Estevão era um dos primeiros diáconos da igreja, foi ordenado diácono pelas mãos dos apóstolos, junto com os outros 6, então haviam 7 diáconos em Jerusalém, e Santo Estevão começou a pregar a Cristo, né, justamente fazendo toda aquela catequese de que Jesus era o Messias esperado, é o Messias esperado pelo povo, e no entanto crucificamos, mas Deus o ressuscitou dos mortos, ele está
à direita do Pai, e isso causou uma grande revolta. Os judeus não acreditaram, não aceitaram aquelas palavras e arrastaram ele para um lugar e começaram a apedrejá-lo até a morte. Dentro, ou dentre, isto é, dentre esses judeus, essas pessoas que estavam ali apedrejando a Estevão, estava alguém muito importante, e que será muito importante, aliás, porque a gente está aqui na linha do tempo, né? Em que viu e consentiu na morte de Estevão. Era um jovem zeloso pela lei, zeloso pela Torá. É um jovem da escola de um grande mestre chamado Gamaliel. Esse jovem era um jovem bastante notável, muito inteligente, estava seguindo à risca os passos do Gamaliel. Ele viu aquilo ali acontecendo e consentiu na morte de Estevão. Enquanto Santo Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja estava sendo ali, ele vê o céu se abrindo e diz que estava vendo, diz as palavras de Cristo, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, vê o céu se abrindo e vê Cristo à direita do Pai. Eu estou vendo Jesus à direita de Deus Pai. Ele morre com essas palavras e é recebido no céu, obviamente, com grande alegria. E aquele jovem assistindo tudo ali consente. Esse jovem é Saulo. Tá? Saulo, ele começa acreditando que está fazendo a vontade de Deus. Ele começa a perseguir os cristãos, né? Acreditando que estava fazendo o correto, defendendo a Deus, defendendo a lei mosaica, defendendo o povo, ele começa a perseguir os cristãos. E ganha do Sinédrio uma carta branca para perseguir, para prender e para matar os cristãos que estavam em Damasco. Então, Saulo, ele vai até, com uma comitiva, vai até Damasco. No caminho para Damasco, ele cai por terra. Muitos dizem que São Paulo caiu do cavalo, mas esse cavalo não tem aqui escrito, né, explicitamente. Mas eu acredito que ele caiu do cavalo porque ele não ia a pé para Damasco. Ou ele foi numa carruagem, ou ele foi montado no cavalo. A pé é muito difícil, né? Então, muito provavelmente ele estava a cavalo. E aí ele vê uma luz, né, fortíssima, que o cega e ele cai do cavalo. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo poderia ter dito assim: Senhor, eu não estou perseguindo a ti, eu estou perseguindo os cristãos. Eu estou perseguindo essas pessoas que são contra as leis de Israel. Mas Jesus disse: porque tu estás me perseguindo. Ou seja, perseguir os cristãos é perseguir a Cristo. Perseguir a igreja é perseguir ao próprio Cristo. Então, algo aqui, Jesus e igreja é uma realidade só, cabeça e corpo. Jesus diz o que vai acontecer, que ele vai encontrar um homem chamado Ananias, né, que vai impor as mãos sobre ele e tudo mais. E aí, Paulo vai até certo lugar, recebe Ananias, Ananias vai até ele, Ananias impõe as mãos sobre Saulo, e as escamas caem dos olhos de São Paulo. No caso do então Saulo. E ele passa a enxergar, né? Ou seja, ele entendeu que antes ele estava cego. E agora, somente agora, que ele está vendo. Ele está vendo a verdade.
Então começa uma história de conversão de Saulo que é tremenda, e também a gente não para pensar como foi difícil para ele, né, ser aceito na comunidade cristã, porque era um homem temido, né, era um homem completamente temido pelos cristãos. E agora, será que ele não está aqui se fazendo que está se convertido, né? Será que ele não veio aqui dizendo que está convertido e que querem matar? Foi muito difícil para ele. Então, claro, ele passou algum tempo, né, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da doutrina da igreja, que era a doutrina apostólica, né? Ele passou um tempo, porque a gente já pensa que ele foi ali batizado por Ananias e já começou a, não, já começou a pregar, mas levou um tempo para São Paulo, né? Levou um tempo para ele refletir muita coisa, né? Aprender muita coisa do que Jesus falava, do que Jesus fazia, né? E nisso ele pôde aprender dos próprios apóstolos que conviveram com Jesus, né? Então São Paulo passou por uma escola também, né? Isso aí é evidente. O fato é que ele troca o nome de Saulo para Paulo, né? Por ele mesmo? Sim, ele resolve mudar, né? Porque Saulo tem um significado e Paulo tem outro, né? Paulo significa o menor, né? Então ele era considerado esse menor, esse abortivo, o último dos que foram chamados. Então ele se considera o menor de todos eles. E ele é acolhido por Pedro, né? Ele é acolhido pelos apóstolos. E Deus já coloca no coração dele a necessidade de anunciar o Evangelho para todas as nações, né? Interessante, né? Assim, só uma comparação. Como é uma marca de Deus essa mudança de nome. O próprio São Francisco de Sales retrata isso, né? Aquele que Deus escolhe, ele muda o nome, né? Abraão, né? Pedro, né? Simão para Pedro. No caso de Simão para Pedro, há uma coisa importante. Vocês notaram, vocês ouviram eu dizer aqui a respeito do significado do nome de Simão, né? Jesus, ele tem esse olhar que penetra todas as coisas, né? E é assim que ele nos enxerga. Quando ele viu Simão, ele não viu aquele caniço rachado, ele não viu aquela planta inconstante, ele não viu isso. Quando ele olhou para Simão, ele viu o Pedro que estava dentro dele, ele viu a rocha que estava dentro dele. No entanto, ele disse: Tu és Pedro. Quando ele olha para você, por exemplo, ele não enxerga as tuas fraquezas simplesmente, as tuas inconstâncias, mas ele consegue enxergar aquilo que você tem de melhor. E é isso que ele quer trabalhar em você. Ele quer fazer com que venha à tona aquilo que você tenha de melhor, que você tem de melhor. E o que é isso para nós? A santidade. Ele quer trabalhar isso para que nós sejamos santos. Ele quer fazer com que aquilo que nós temos de mais precioso venha à tona. Então, quando ele olhou para Simão, ele viu Pedro, né? O Levi, Mateus. E interessante também que quando Pedro agia assim, alguma coisa, um pensamento errado, né? Ele chamava de Simão, né? Que era realmente a regressão, né? Que ele estava pecando, ele estava, né? Então aí chamava ele de Simão. Isso. Pedro, quando negou Cristo 3 vezes, ele negou diante de uma fogueira, né? Eu conheço, você é um deles. Não conheço esse homem. Aí o galo cantou, né? 2 vezes e 3 vezes ele negou diante de uma fogueira. Pedro sai e chora amargamente depois disso. Aqui a gente vê uma diferença entre Judas e Pedro, né? Judas traiu Jesus,
mas ele não acreditou na misericórdia de Deus, que Deus pudesse perdoar, né? Então ele saiu e foi se enforcar, né? Hoje pensamos que Judas morreu enforcado, mas nos Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, diz que ele caiu de uma ribanceira enorme e que as vísceras, o que tinha dentro dele, saiu tudo para fora porque ele foi esmagado na queda, né? Então, provavelmente, a corda arrebentou, ele caiu, né? É porque o evangelista diz que ele saiu para se enforcar. Saiu para se enforcar, não quer dizer que ele morreu enforcado. E Lucas diz que ele caiu de uma ribanceira abaixo. Então, provavelmente, na tentativa de se enforcar, a corda arrebentou ele. Com Pedro aconteceu essa traição, né? Mas ele chorou amargamente, mas acreditou na misericórdia. Acreditou que Deus pudesse trair, porque ele amava demais Jesus. Ele amava demais Jesus. Então, o pecado dele fez com que ele chorasse amargamente, mas não desistisse da própria vida, porque ele confiou na misericórdia de Deus. Quando Jesus ressuscita, né? E aí eles veem a alegria do ressuscitado, e aí Jesus aparece algumas vezes para eles, mas tem um dado assim bem importante que foge à nossa percepção muitas vezes quando a gente faz uma leitura corriqueira, mas nos últimos capítulos de São João, capítulo 21, 20, 21, salvo engano, Pedro, ele quer voltar a pescar peixe. Jesus havia dito a ele que o faria pescadores de homens, mas, no entanto, alguma coisa aconteceu com Pedro que ele quis voltar a pescar peixe. E com ele vai mais alguns discípulos, alguns apóstolos de Cristo. Ou seja, eles estavam voltando à vida antiga, vida velha. Alguma coisa aconteceu para que eles pudessem... Olha, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para eles. No entanto, eles quis pescar. Isso quer dizer muito para a gente, né? Quando um líder não vai bem, todas as pessoas, né, que estão submissas a ele, que seguem ele, também não vai. Se um pai de família vai mal, toda a família vai mal. Se alguém que é o cabeça vai mal, todas essas coisas também vão mal. Pedro disse, eu vou pescar. Tomé disse também ia. João disse que ia. Tiago disse que ia. E mais 2 outros que não dizem o nome. Quando a Bíblia não diz o nome, somos nós. Nós estamos ali na mesma situação. Sou eu e é você. Vou pescar. E todo mundo foi atrás de Pedro também. Quem eram essas pessoas que estavam na barca? Eram aqueles que tiveram algum problema de relacionamento com Jesus. Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Tomé tinha duvidado e tinha faltado à missa e não viu Jesus. E Jesus deu uma bronca, olha, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, tinham dito assim, por que o Senhor não manda fogo para aquela cidade que não escutou a gente? Aí Jesus deu uma bronca neles. E ainda a mãe deles disse assim, olha, coloca uma à tua direita e outra à tua esquerda. Aí Jesus disse, não cabe a mim tal decisão, né? E os outros 2 somos nós que tivemos ao longo da nossa vida problemas com Jesus, né? Ou seja, nós o ofendemos, nós o tratamos mal. Estavam todos ali na barca. Todos que estavam ali feridos de alguma forma, querendo voltar à vida antiga. E aí eles avistam, eles veem, João vê alguém que está lá na praia, é o Senhor. Pedro, quando escuta João dizendo é o Senhor, Pedro estava nu, ou seja, já é aqui um indício de alguém que está em um processo triste, né? Ele no coração de Pedro estava ferido porque não devia ter traído Jesus, né? Eu amo tanto o meu Senhor, eu tinha traído ele,
Claro que ele estava com aquilo. Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou liderar a igreja de Cristo, tendo negado a Cristo? Então, Pedro estava com o coração muito ferido. E ele estava nu. Mas é interessante, né? Porque quando diz, é o Senhor, Pedro, de vez de pular na água nu, ele se veste e pula. Geralmente, quando a gente vai entrar na água, a gente tira a roupa. Mas Pedro botou a roupa e pulou. Mas isso significa o seguinte, né? Ele se revestiu novamente, né? Então aqui traz um simbolismo muito grande, né? Ele se revestiu da força, do homem novo, das vestes novas. Ele pulou. Quando ele chegou na beira-mar, Jesus estava com um churrasquinho preparado para eles, um peixinho assado, um pãozinho, né? E diante da fogueira, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Veja a delicadeza e o cuidado de Nosso Senhor. E isso, Jesus como o primeiro e o maior psicólogo de todos os tempos, né? Veja o que Jesus fez. Fez questão de fazer uma fogueira. E de perguntar a Pedro 3 vezes se ele o amava. Porque foi diante de uma fogueira que Pedro o negou 3 vezes. Então Jesus foi na raiz do problema de Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aqui é um dado importantíssimo quando nós pegamos o original no grego. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando a Pedro no ágape. Tu me amas com amor incondicional. Pedro, tu me amas com amor incondicional? Mas Pedro não responde no ágape. Porque no grego há 3 formas de dizer sobre o amor. Ágape, filos e eros. Ágape é o amor incondicional. Filia, filhos, é o amor, amizade. E eros é o amor carnal entre uma e mulher. Jesus pergunta no ágape, Pedro responde na segunda categoria do amor, no filos. Senhor, tu sabes que eu te gosto. Nas traduções portuguesas a gente não vê isso. Pedro, tu sabes que eu te gosto. Aliás, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Jesus pergunta por mais uma vez, Pedro, tu me amas mais do que este? Senhor, tu sabes que eu te gosto. Na terceira pergunta, Jesus já não pergunta no ágape. Jesus desce o nível de Pedro e diz, Pedro, tu gostas mesmo de mim? Senhor, tu sabes tudo. Esse tudo não apareceu das outras vezes. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te gosto. Pedro entristeceu-se porque lembrou que negou a Cristo 3 vezes, mas Jesus confirmou por 3 vezes o amor. E aí, Jesus, pelas 3 vezes, diz, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Confiando a Pedro esse legado, confiando a Pedro essa missão de chefiar, de pastorear a Igreja de Cristo, de ser o primeiro Papa da história. Né? Apacenta os meus cordeiros. Então essa é um pouco da história da conversão de São Pedro. Falei da conversão de São Paulo, né? De forma que não cronológica, né? Mas como a Natieri trouxe aqui o exemplo de Pedro, aí como hoje é o dia também de São Pedro e São Paulo, então resolvi falar da conversão dele também, né? E aí, de fato, depois de Pentecostes, ele se tornou esse homem, essa rocha, essa pedra de fato, e que deu a vida por Cristo, né? Num futuro próximo, né? Assim como São Paulo. Então a igreja ela foi se expandindo, chegou em Antioquia. Em Antioquia, os cristãos, pela primeira vez, aqueles que seguiram a Cristo foram chamados de cristãos. A primeira vez que isso aconteceu foi em Antioquia. O povo de Antioquia começou a chamar aqueles que seguem a Cristo de cristãos. E aí, com as viagens de São Paulo, começou a pregar ali no Oriente, ali na Europa, e o desejo de São Paulo era chegar até a Espanha, né? Sim. Sim. Quando Jesus ele diz fazer isto em memória de mim,
Todas as vezes que Jesus apareceu ressuscitado, ressurrecto, Jesus partiu o pão com os apóstolos, já ensinando a eles como deveria ser. Jesus aparecia sempre no primeiro dia da semana, que era no domingo, né? Temos aí um relato dos discípulos de Emaús, por exemplo. O que acontece ali? Os discípulos de Emaús estão caminhando, tristes, porque, claro, eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado ainda, mas que Jesus tinha sido crucificado, estavam voltando para a sua terra, quando alguém aparece do lado deles, e eles não reconhecem. E esse alguém começa a falar das Escrituras, a falar sobre as profecias, e a falar, né? Mas antes disso, ele perguntou assim, o que está acontecendo? Ele diz, olha, você é o único aqui que não sabe o que aconteceu, né? Mataram a Jesus, Deus o usava com grande poder, tal. Aí Jesus vai dizer, que estava caminhando com eles, vocês não entenderam ainda o que as Escrituras falavam a respeito que Cristo teria que sofrer. Aí começa a falar, né? Depois que ele começa a falar da palavra, quando eles vão chegando já na casa, Jesus passa adiante e ele diz, Senhor, fica conosco, né? A tarde já está se declinando, a noite já vem, fica conosco. E aí, eles não tinham conhecido ainda Jesus, não tinham reconhecido. Jesus estava com um corpo glorioso, né? Estava um tanto diferente. E por causa do peso do sofrimento, da depressão em que eles estavam ali, eles não conseguiram enxergar, só enxergavam o próprio umbigo, né? Quando a gente está triste com alguma coisa, só enxerga a gente mesmo, né? Mas, da mesma forma, eles só enxergavam eles mesmos e não puderam perceber que Jesus estava com eles. E aí, eles chamam, o Senhor fica conosco, Jesus entra com eles para a sala e ali acontece a fração do pão. Quando Jesus parte o pão, pronuncia as bênçãos, que era comum, né? Isso era comum, era um ritual comum entre os judeus. Esse momento de você sentar e o chefe da casa presidir e dizer a bênção, era comum isso. Porém, Jesus não era o chefe da casa e, no entanto, eles fizeram com que Jesus pronunciasse a bênção. Jesus pronunciou a bênção. Quando eles partiram o pão, eles reconheceram Jesus. É o Senhor. Quando eles reconhecem o Senhor, Jesus some da vista deles e só fica ali o pão partido. Vemos aqui um pouco a liturgia eucarística da missa. O que acontece na primeira parte da missa? A liturgia da palavra. Ora, o que Jesus fez com os discípulos de Emaús? Falou da palavra de Deus, das profecias. Fez a homilia, explicou o que aquelas profecias significavam. Primeira parte da liturgia da palavra. E depois, a segunda parte da missa qual é? A liturgia eucarística, a fração do pão. Então houve os dois momentos aqui. Quando Jesus partiu o pão e ficou ali diante deles, era como se Jesus estivesse dizendo, a partir de agora eu estarei presente aqui. Veja só que lindo, né? Então, sempre nos primeiros dias da semana, os discípulos se reuniam para partir o pão. É uma palavra porque a Santa Missa teve várias nomenclaturas ao longo da história. Fração do pão, Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças. A missa, né? Também a nomenclatura, a Santa Missa. Então, teve várias nomenclaturas a respeito da missa. E sim, claro, não era algo robusto de rituais, né? Por quê? Porque qual é o coração da missa? O coração da missa é a consagração. Onde acontece a transubstanciação? Onde é que se muda ali as oferendas do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo? É quando o sacerdote, com a intenção de consagrar, ele pronuncia as palavras de Cristo. É a palavra de Cristo que muda as espécies eucarísticas, que muda, aliás, o pão e o vinho,
que muda a substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo. É quando o padre diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Esse é o coração da missa. Então, por muito tempo, a missa, ela era essas palavras. Tinha alguns ritos, né, como a leitura da palavra, tinha a homilia, tinha algumas outras coisas, mas no início mesmo, nos primórdios mesmo, eles se reuniam e para partir o pão, que era essa consagração. Mas a igreja, ao longo do tempo, foi protegendo esse coração com alguns ritos, né? Isso, toda a missa, todo o ritual da missa é uma proteção para o essencial, que é aquele momento ali. Está protegendo o coração. Entendeu? Então, ao longo do tempo, foram acrescentando mais rituais para preservar, para proteger o coração da missa, que é a consagração, que é a atualização do sacrifício de Cristo. Visus tactus